Fala galerinha do Hora H, hoje estamos aqui diretamente de Indaiatuba, aqui da Arena Máximos. Cara, eu vou contar a história de um cara hoje. O cara saiu de Amparo, o cara foi parar na Ponte, foi pro Vitória da Bahia, rodou França, Alemanha, passou Flamengo, São Paulo, Cruzeiro. Cara, tem muita história. E hoje pra contar aqui pra ele, Alexandro da Silva, sabe quem? O Pirulito. Irmão, obrigado por estar aqui com a gente. Aqui é Respeita a Minha História. E logo para iniciar, assim, de partida, de antemão, conta um pouquinho do início lá de Amparo. Como foi surgir para cair no futebol, rapaz? Sim, primeiramente, para mim é um prazer muito grande poder estar participando desse programa, Respeita a Minha História. É uma coisa que todos nós jogadores gostamos, que é poder contar um pouquinho da nossa vida, um pouquinho da nossa história, da nossa caminhada. Na verdade, nascido na cidade de Amparo, interior aqui de São Paulo, sempre desde de criança atrás de bola, atrás de futebol. Venho de uma família humilde, mas graças a Deus meus pais, na verdade, eles batalharam muito para que eu realizasse meu sonho, não só eu, mas o meu irmão também, Luizão, e graças a Deus conseguimos realizar esse sonho. Mas assim, muitas histórias bacanas da infância, no meu próprio bairro, muitas coisas aconteceram para que eu desistisse do futebol. Como posso dizer, tenho o conselho ao seu favor para realizar o seu sonho, mas tem o contrário também, dizendo que eu sonhava demais, de que eu jamais realizaria meu sonho, porque desde moleque, depois da Copa de 94, que foi a primeira Copa quando eu já como menino já entendia de futebol, ali foi quando despertou mais ainda em realizar esse desejo. Eu dizia nos bairros de Amparo, onde eu morava, era uma fazenda Palmeiras, eu dizia na rua ali que um dia eu ia jogar na seleção brasileira. E como criança, meus pais até achavam engraçado, porque eu, na frente da TV, eu cantava o hino nacional, igual os jogadores cantavam, e ficava no quintal da minha casa chutando bola na parede, narrando os jogos, mas muita gente também dizendo que eu sonhava demais, que eu não realizaria esse sonho. Inclusive uma professora, na época, a diretora da escola, que eu era atrás de bola o tempo todo, e ela me dizia, me chamava de Amaralzinho por causa que meu pai é Amaral. Ela dizia: Amaralzinho, o Ronaldo Fenômeno, que era na época estourando, falou: só tem um, não tem outro. Aí eu dizia a ela, eu falei assim: não, mas eu vou chegar. Ela falava: não, você tem que estudar, tal. Entendi o que ela disse, que teria que estudar, que é uma coisa importante, mas quem decide e quem realiza, é aquele que nos criou, o Criador, é Deus, e a última palavra é dele. E aí tive a oportunidade de depois voltar lá já consagrado no São Paulo, para poder dar uma palestra às crianças do mesmo colégio, e provando para ela que quando você tem esse desejo, quando você coloca como objetivo, na verdade você alcança. É um preço alto, porque exige renúncia em muitas coisas, mas se você coloca objetivo, se você traça planos, você acaba chegando. E saindo aí de Amparo, foi parar no Vitória da Bahia, rapaz? Como? Primeiro na Ponte, na Ponte, que foi na Ponte foi muito rápido, A Ponte, na verdade, eu peguei a época da Ponte, você deve saber, na situação crítica, que perdeu muitos jogadores naquela época. E eu não queria profissionalizar, porque eu temia justamente o que aconteceu. E aquele negócio, profissionaliza. Aí acabei me profissionalizando na Ponte Preta, R$300 ganhava na época, carteira assinada, e conseguiram atrasar 3 meses do meu salário, E aí é quando eu vou pro Vitória, mas foi um tempo precioso na Ponte Preta, porque foi um lugar que eu aprendi muito. Eu acho que foi o primeiro lugar onde eu saí mesmo totalmente da minha casa para poder morar debaixo de uma arquibancada. E acredito que assim, a criação dos meus pais foram até ali aos 13, 14 anos de idade,
dentro de casa, mas depois foi a vida que me ensinou muita coisa, e a Ponte Preta, né? Independente do que aconteceu, eu devo muito à Ponte Preta, devo muito ao professor Santinho, né? Mazinho também, né? Que foi meu treinador, Robertinho, que hoje já não está mais entre nós, Osmar Guarnelli, todas pessoas que fizeram parte desse meu começo, desse meu início. E eu cheguei na Ponte Preta, e aí digo muito sobre a visão do treinador, que às vezes não é somente você pegar uma categoria de base, colocar a bola lá dentro e dizer joga, você tem que ter visão. E quando eu cheguei na Ponte Preta, cheguei como volante. Nossa. Na frente da defesa. E aí pela qualidade, eu acredito, né? Sim, porque eu gostava, né, E aí o professor Santinho chegou pra mim e falou: do que você joga? Quando eu fui fazer teste, eu falei: sou volante. Ele: vai lá pra trás, com esse tamanho aí no meio campo, aí você vai atrapalhar. Só que eu fui contrariado, né, pra jogar, porque eu gostava de jogar de volante. Só que a característica, né, que depois todo mundo veio a conhecer no futebol, de sair jogando, de dar aquelas arrancadas, driblando, foi porque eu era volante. E o professor Santinho entendeu isso, a qualidade que eu tinha. Eu já tinha feito um treino como volante, mas quando ele me colocou lá atrás, eu comecei a fazer as mesmas coisas que eu fazia no profissional, onde me levou à seleção brasileira. E aí é a visão do treinador, e ele me descobriu isso, porque senão talvez não teria chegado aonde cheguei. Tira parado no volante. No volante, talvez não teria chegado onde cheguei, né? E assim, pra mim foi o que eu disse, né? Eu estudei ali no Village Eli Neto, né? Perto do Moisés Lucarelli. E depois daí, todo esse episódio, salários atrasados, aí eu vou pro Vitória. Só que eu já vou profissional. Sim. Eu já chego no profissional, já jogo 2 brasileiros de uma Copa do Brasil, onde nós chegamos à semifinal da Copa do Brasil, perdemos pro Flamengo no ano que o Santo André foi campeão, e ali deslanchou. E aí daí, muito jovem, já foi parar na França, cara. Fui 6 meses, cara, 6 meses sem saber falar nada. Quase perdi o metrô ainda lá na França, porque dizem que falavam assim, ó, na hora que você estiver lá, eles apitam. E quando apitar, tem que entrar. Só que eu não sabia ler nada no televisor, não sabia nada francês, tão pouco inglês. E aí eu tô sentado ali no televisor, tô vendo que tá vazio onde eu tava, né? Só que já tinha avisado no alto-falante que o metrô era do outro lado, tinha mudado. E eu continuei sentado. Quando eu vi que eu tava sozinho, eu falei: alguma coisa tá errada, né? Aí na hora deu o primeiro apito, aí a pessoa que tava comigo disse: eu acho que é o nosso. Aí quando fomos correr, rapaz, a escada rolante descendo, né? Contrário, nós subindo, mala caía, mala pra todo lado, mas graças a Deus consegui entrar e consegui chegar em Rennes, né? Infelizmente não deu muito certo no Rennes, foram 6 meses porque eu tive um problema de pubis, né? E tentaram me recuperar, mas eu não consegui recuperar na época e acabei retornando pro Vitória. E daí surgiu o convite do São Paulo para fazer um tratamento de fisioterapia. Que normalmente era isso aí, o São Paulo fazia direto, né? Quando tinha jogadores brasileiros com algum problema, o departamento lá que o São Paulo tinha, era só ele que tinha mais no Brasil, mais estruturado. Então normalmente ele contratou vários jogadores nessa função, porque ia pro São Paulo, tratava lá e eles gostavam, ficavam por lá mesmo. E que na verdade, quando eu cheguei para tratar, a primeira coisa que olharam foi o meu tamanho, né? Então eu já tinha jogado contra o São Paulo em 2004 pelo Vitória, né, um jogo de titular, né? O São Paulo, na verdade, aquele jogo passou por cima, mas eu tinha sobressaído, assim, que despertou o interesse do São Paulo. E era um timaço em 2004 São Paulo, era Grafite, Josué, Mineiro, Fabão. E mesmo assim, por ser um jogador jovem, com personalidade, dominante, saindo jogando, despertou o interesse do São Paulo. Aí quando eu chego para tratar, lembraram daquele jogo, começaram a perguntar e tal, e aí já começou a negociação entre os empresários e o Vitória da Bahia. E aí eu já permaneci direto ali no São Paulo. Como eu era muito jovem, o time vai pro Mundial, né? Eu tinha acabado de chegar, mas eu tinha idade de juniores da Taça São Paulo. Aí eu, como eu não vou pro Mundial, aí eu vou disputar a Taça São Paulo em Araraquara e depois... Aí foi a mudança de vida, né, Alex? Daí quando chega o Muricy Ramalho, aí já tava daí num profissional integrado ao elenco, e aí
E aí foi o ápice, né? Foi um cara também que eu devo muito, sempre que encontro, agradeço a ele. Quando eu decidi me retirar dos gramados, a primeira pessoa que eu mandei a mensagem agradecendo por tudo foi ele, porque foi a pessoa que apostou em mim como pessoa e também como profissional. E ali, conta um pouquinho do primeiro gol, que tem uma resenha nesse primeiro gol também, da dura que ele deu depois. Foi, na verdade, cara, eu saía sempre jogando, né? Às vezes, a maioria das vezes dava certo, algumas vezes dava errado e ele ficava doido, né? Porque zagueiros perdendo no meio campo. Primeiro que ele odiava, né? Ele gosta do arroz com feijão, isso, né? Não gostava e tal. Aí viemos aqui em Rio Claro, aí eu lembro o Rogério Ceni sair jogando com o André Dias toca pra mim e eu vi que o atacante fechou o lado de dentro e deu o lado de fora, eu falei, vou arrastar. Mas a intenção não era fazer um golaço daquele, era arrastar ao máximo e passar a bola. Quando eu passo do meio campo, levo um pouquinho, eu ia dar o passe pro Aloísio. Só que quando o Aloísio puxa, né, pra esquerda, os dois zagueiros vêm, eu falei, agora eu vou fazer a curva. Aí fiz a curva. Só que na hora que eu tô passando perto do banco, o Muricy tá lá, toca, Pirulito, toca, me xingando, e eu fui indo. Aí daqui a pouco, me conta os outros jogadores do Bosco, depois que eu faço aquela curva na entrada do gol, ele já começou, vai. Aí eu fiz um golaço, aí uma festa danada no vestiário, assim, todo mundo contente. Eu feliz, né, que eu falei, agora eu tô com moral aqui, puta golaço, o Maradona fez o gol driblando, só os fera, eu falei, eu como zagueiro. Aí ele chegou em mim e falou, parabéns. Foi um golaço, mas você não é nem um Beckenbauer, hein? Você é promessa ainda, você não é nada. Falou, mas já jogou areia, tudo, já jogou água, mas por isso que eu sou grato a ele. Sim. Porque ele não deixava subir na cabeça, né? Ele mostrava pra gente que todo dia a gente tinha que matar um leão. Todo dia a gente tinha que estar melhor do que foi ontem. Então, assim, não existia aquele comodismo dentro do São Paulo. Porque aquele time do São Paulo é uma mescla entre os experientes, sim, consagrados e os jovens. Só que o que acontecia, nós, como jovens, conseguimos entender aquilo que os mais velhos passavam, porque eram jogadores que já foram multicampeões e dos lugares que passaram. E eles transmitiam pra gente jovem que o quanto era bom ser campeão, ficar marcado na história, e isso contagiou nós. Uhum. E nós começamos a entender que não era só o tênis bonito, o brinquinho na orelha, não era só estar no São Paulo, o cabelinho arrumado, mas que tinha que ganhar e que tinha que ficar marcado na história, que se quisesse ser alguém bem sucedido na carreira profissional do futebol, tinha que ser marcado na história, e que para ser marcado na história só com título. Sim. E aí nós conseguimos entender, no entanto que passou eu, o Wilsinho, Ed Carlos, vários jogadores, sim, assim, Fábio Santos, e todos entenderam isso e hoje, na verdade, né, são ídolos, né, do São Paulo. Então, assim, momento para mim mágico e inesquecível esses anos que eu passei lá. E quando você chegou, você sentiu a estrutura, a diferença de estrutura? Totalmente. É a europeia, né? O que tinha na Europa, que não tinha no Brasil, São Paulo teve. São Paulo trouxe. Naquela época, o seu Juvenal, ele revolucionou o futebol de São Paulo. Nem só o Juvenal, né? Tem que lembrar do Marcelo Portugal Gouveia, sim, que foi o campeão da Libertadores, sim, e do Mundial. Mas o Juvenal já era da mesma turma, uhum, ali. Apenas deu seguimento no projeto dele. Porque o São Paulo, ele trabalhava de uma forma muito interessante na época. Ele não fazia loucura. Ele não contratava jogadores já renomados. Sim, era tudo com o pé no chão. Pé no chão, escolhido a dedo. E apostas. Então, um exemplo, no Goiás, no time do Cuca, uhum, Fabão, Danilo, Grafite e Josué. Então, se destacaram, eles traziam. Depois tinha Souza, uhum, que se destacou nos outros times e tal. Então,
E aí o São Paulo apostava muito nesses jogadores em final de contrato, mas que tinham um grande potencial. E aí por isso que formou aquele timaço. Porque se você parar para pensar na época, se a gente voltar um pouco no tempo, quando anunciava as contratações, ninguém se alegrava. Não. O torcedor não se alegrava, porque achava que, poxa, mas quem que é esse cara? Quem é? Né? Será que vai jogar? Será que não vai jogar? E o São Paulo, se eu não me engano, na minha época, foi o clube que mais revelou e mais vendeu jogadores. Porque eu me lembro, Ilcinho, Ed Carlos, Lenilson, Souza pro Paris Saint-Germain, Leandro Guerreiro pro Japão. Eu acho que a maioria ali, sim, a maioria foram saiu, vendidos. Foram vendidos. E aí, assim, então o São Paulo tinha esse perfil, né? Perfil, que não era jogadores badalados, mas jogadores pontuais. E aí, e o grande treinador que contratou, que é o Muricy, porque não é fácil também você lidar com pessoas assim consagradas, né? Rogério, Aloysio já tinha jogado no Paris Saint-Germain, Lugano, assim, jogadores, Alex Dias, que já tinha rodado na França, e ele conseguiu mesclar eles e colocarem tudo no mesmo padrão, fazer né? com que os mais velhos o respeitassem da mesma forma que os mais novos. E eu acho difícil isso. Muito difícil. Eu acho que hoje um treinador é mais gerenciar pessoas do que ser o próprio técnico, né? Mas aí eu acho que muito vai da honestidade que ele tem para com o jogador. O Muricy sempre foi honesto. De chegar e dizer, você tá mal, você vai sair. Sim. Espera a tua oportunidade. E eu acho que isso, para mim, como jogador, hoje está em escassez. Tá. Entende? Assim, eu não sei, no futebol, por exemplo, nós vemos assim, o treinador, quando ele corre risco de cair, ele expõe alguém. Sim. É algum jogador que ele expõe. Entende? E por isso tem acontecido tanta confusão dentro do futebol. Então eu admiro muito o Tite, apesar da pressão que estão colocando em ele, mas quando a gente se encontra nos eventos com jogadores que já trabalharam com ele e a gente pergunta, todos falam a mesma coisa, a sinceridade. Ele é um cara que consegue sentar com o jogador e dizer, olha, você não está passando um bom momento, você vai sair e vai jogar outro. Sabe, isso pro jogador conta muito. Muito. Conta muito. Pra mim, conta muito. Eu cheguei no Cruzeiro, não estava bem, porque eu fiquei 6 meses parado e aí fui contratado pelo Cruzeiro. E aconteceu comigo. Não estava bem e o Celso Roth me chamou na sala e disse pra mim, ó, vou te dar mais um jogo. Você já jogou 2, você não tá bem, a pressão tá grande, vou te dar mais um. Se você não for bem, infelizmente, você vai ter que sair um pouquinho, aprimorar aquilo que precisa e esperar a sua oportunidade. E eu saí daquela sala tranquilo, em paz, porque eu disse, poxa, foi sincero comigo. Ele não foi na diretoria, nem por trás, nem nada. Então, nem expor pra publicamente. Mídia. Então hoje está muito desse negócio e infelizmente nós estamos perdendo aí esses treinadores aí de grande caráter, que nem o Muricy Ramalho, o Celso Roth, que a gente sente falta de ver trabalhando. E Tite, que é um desses que continua e ainda é muito criticado por isso, né? É que o futebol brasileiro, ele não vai mudar. Isso aí é fato. Infelizmente, nós temos que nos adaptar com a cultura do futebol brasileiro. Eu vi uma entrevista do Daniel Alves no programa de televisão, que ele dizia que ele ganhou tudo, né? E que tipo, tinha que ter paciência, que tinha que esperar. Eu respeito muito ele ganhou tudo. Eu acho que pra mim é o melhor lateral do mundo, né, hoje. Mas ele tem que entender que ele voltou pro Brasil. E a cultura do futebol brasileiro tem que ganhar todo dia. Totalmente diferente. É diferente. Entendeu? Eu joguei também na Europa. Lá o povo é um pouco mais frio, é mais tranquilo, tem paciência. Te dá tempo. Mas o futebol brasileiro, ele não. A cultura já é essa. Sim. Entendeu? E eu falo porque o meu irmão teve propostas para voltar pro futebol brasileiro e não voltava, porque dizia, pra mim, o futebol brasileiro não é fácil de se jogar. O jogador que tá na Europa, que acha que não, joguei aqui no Benfica, joguei no Barcelona, no Atlético de Madrid, vou chegar lá agora, vou deitar e rolar. Negativo. O futebol brasileiro é um dos mais difíceis, mais corrido, mais pegado, jogadores técnicos, né? Então, assim, ele teve essa visão. Sim. De entender que aqui ele ia ter que provar que ele era o Luizão.
Diferente de terminar uma carreira no Benfica, assim como o Daniel Alves. Daniel Alves saiu muito cedo. Então hoje todo mundo nós aqui, por mais da seleção, esperamos que ele faça a mesma coisa que ele faz lá fora, aqui. Exatamente. Só então, que ninguém entende que ele está com uma idade mais avançada, exatamente, que a posição que ele joga é muito correria, exatamente. que ele está tentando se adaptar numa posição nova, claro, e isso leva tempo. Claro, faz parte. No entanto que foi uma decisão que eu tomei o ano passado. Quando o Rogério Ceni assumiu o Fortaleza, o Rogério me procurou para ir para o Fortaleza jogar a Série B. Só que a minha visão foi essa. Pera, tô com 4 cirurgias de joelho. Vão achar que eu tenho que jogar como o Alex Silva de 23 anos. Aquele que era do São Paulo. Sim. Só que a idade passa, a velocidade já não é mais a mesma. Você tem a experiência de cortar atalho dentro de campo, Sim. pensar na frente do atacante, mas às vezes as pessoas que estão fora, elas vão querer que você seja o mesmo. Sim. Então o que eu preferi, não, já estou estruturado no Jorge Wilstermann, uma história bacana que está sendo construída, eu não vou trocar com um risco. Sim. Né? Poderia subir, poderia subir para Fortaleza, mas também poderia, porque assim, naquela ocasião, hoje olhando, o Rogério Ceni ídolo do Fortaleza, mas se não ganha, então eu fiquei pensando, poxa, eu vou para lá, né? Se a gente não tem 3 resultados positivos seguidos, vai estourar no Rogério Ceni e no Alex Silva, porque são as duas pessoas que o torcedor espera, que tem um nome, tem uma história, né? Então, assim, eu tive cuidado nisso. Então, acho que o jogador europeu, quando ele vem pro Brasil, ele já tem que saber os riscos que ele tá correndo. Assim foi com o Lúcio, com o Cris, que voltaram e não conseguiram jogar, não renderam. Entendeu? Então, às vezes, assim, é bom que isso aconteça para que também o nosso futebol não seja tão desvalorizado lá fora como é. Sim. Então, foi bom o Jorge Jesus ter vindo, ter olhado de perto. São Paulo, ter citado que é um dos campeonatos mais difíceis mesmo do mundo, né? Porque nós mesmo como brasileiros, assim, a gente mesmo desvaloriza as coisas que é nossa. Sim. Né? Porque a gente sempre vai lá fora e quer, não, porque lá fora é isso. Espelho sempre fomos nós. Exatamente. Eu até brinco às vezes, falo, é só parar pra pensar, o futebol brasileiro, eles pensam em fazer um campeonato ofensivo e tal. Se a gente não exporta mais jogadores ofensivos, a gente exporta laterais, zagueiros e goleiros. Claro. Como que você quer num campeonato desse, você exportar um artilheiro? Exatamente, não tem como. Exatamente. Eu concordo muito. Eu acho também que, né, se a gente for pegar hoje, agora é férias, mas o ano que vem a gente for num centro de treinamento de uma categoria de base, até tá feito o desafio se quiser. Opa. Um dia. A gente vai filmar e eu vou ali como comentarista. Você não vai ver mais uma bolinha de borracha. Não. Você não vai ver mais treinamentos como eram antigamente, de técnica, chapa, sim, cabecinho, domínio, finalização. Se a gente filmar ali o treino todo, nós não vamos ver. Por quê? Querem treinar eles como profissional, porque já estão colocando na categoria de base a pressão de que tem que ganhar. Sim. E aí quando chega, eu vi um lance do Antony num jogo do São Paulo, que ele chega no fundo, para cruzar de direita, ele dá uma volta ao contrário da bola para pegar de esquerda. Fundamento. Sim. Quem tem a visão de jogador igual eu joguei, ele consegue ver no jogo. Às vezes o torcedor não consegue enxergar. Eu, quando assisto um jogo, eu não vou pela emoção, eu vou pela técnica, né? E aquilo de tática, analisar, não sei o dia de amanhã. Mas, tipo assim, você vê que era uma bola para ele chegar e já cruzar direto. Ele brecou, deu uma volta ao lado da bola para poder cruzar de esquerda. Então você vê assim, é um menino com muito potencial, mas que na base não teve a estrutura que antigamente tinha. Então, às vezes, é por isso que eu escuto os torcedores antigos dizer, né? Você deve ter visto muito mais jogadores do passado que eu. Mas, tipo, você vê e falar, não, aquilo que era futebol, porque eles tinham técnica. Porque se trabalhava técnica. Muito. Era um futebol mais lento, mais devagar, não, da época, porque era da época, tudo bem. Mas você não via um jogador que não sabia dar um passe de 100 metros. Não. Você não via, entendeu? Porque, por exemplo, eu joguei na Ponte Preta, falavam do Dicá e eu fui ver lance do Dicá. Então você via um cara que colocava onde queria. Então, assim, a seleção, né, de antigamente,
passe curto, mas uma técnica tremenda, não pegava fogo. Por quê? Porque se trabalhava na categoria de base, coisa que hoje não se trabalha mais. E eu acho que como a gente também aqui está abordando esse tema para os jovens também, que não perca isso, não acelere o processo. Né? Procure primeiro se aperfeiçoar. Às vezes eu entendo a ansiedade de ser jogador de futebol, mas poxa, põe no papelzinho. Meu pai sempre me ensinava, coloca no caderninho as dificuldades. Eu tenho dificuldade para cruzar de esquerda, vou treinar. Eu tenho dificuldade para cabecear, porque às vezes parece que não, mas você cabecear do lado direito e depois virar para o lado esquerdo é totalmente diferente. Você tem uma dificuldade, você é melhor do lado, se você é bom no lado direito, você é ruim no lado esquerdo. Se você é bom no lado esquerdo, e tudo isso é treinamento. Porque o que acontece? No futebol, você vai ser valorizado hoje, no futebol de hoje, se você for completo. Sim. Se você for completo, você é vendido. Sim. Aí até entendo. Vinícius Júnior, Real Madrid, mas falta finalização. Sim. E aí o que acontece quando chega lá? Não deu certo. Não dá certo. Não dá certo. Aí Gabigol que foi, não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar. Agora voltou. Agora é uma situação que ele, se ele conseguir inteligente. De visão de lá também. As coisas que ele não tinha, ele tá colocando. Sim. Então você precisa melhorar nisso, porque o meu irmão trabalhou com ele, Luizão, o Jorge Jesus. Sim. E ele é desses. Você pode ter a idade que for, ser consagrado que for. Ele chega e fala, você não sabe bater de esquerda. Vai bater de esquerda. E ele vai lá e treina o cara. Entendeu? Então, assim, hoje no futebol brasileiro tá escassez por isso. Porque é muito resultado, entendeu? Muito em busca de resultado. E aí acontece, o futebol acaba, pouca técnica, acaba caindo. Porque hoje o time me dá uma agonia quando eu vejo o treinador dizer, nós jogamos por uma bola. Olha o ponto que nós estamos chegando. Então ninguém ataca. Não, ninguém toma gol, então termina empatado. É melhor terminar empatado do que se expor e tomar um gol. Por que também? Por causa que o treinador de futebol, ele, na verdade, ele não tem, eu posso dizer, ele não tem segurança por trás, né? Ele está exposto a qualquer situação, ele ser mandado embora. O contrato dele é por resultado. Então não tem como ele querer, a não ser esses mais consagrados, que já colocam uma multa estrondosa. Mas não tem como. Do Atlético Mineiro ele fez um excelente trabalho. No Atlético, quando ele assumiu como interino. Mas aí passa uma fase ruim, não deu, tchau. Sim. Sabe, assim, é difícil, entendeu? Assim também. Por isso que é uma das coisas que, assim, não sei o dia de amanhã, mas que não me interessa por isso. Sim. Porque você quer fazer uma coisa, implantar uma coisa, aonde a dirigência, os dirigentes de futebol, ele quer o resultado. Então é muito mais fácil ele não contratar treinador. Põe lá um cara da base, se não deu certo, põe outro, ou o diretor vai de treinador. Entende? Então é complicado. E essa foi uma das coisas que as entrevistas do Muricy ele fala muito. Sim. Iam dar pitaco nele toda hora. Toda hora. Esse tem que jogar, esse tem que jogar. Ele falava, aqui quem manda sou eu. Mas tinha moral pra isso. Sim. Outros já não tem. Ele até comentou esses dias aí, numa das entrevistas dele, que na época do Rogério Ceni perguntaram, né? Porque o Rogério Ceni tinha influência de falar e tal. Ele falou, até um certo momento. Que se eu desse chão pra ele ia lá, queria colocar e botava no banco lá. Não, exatamente. Ele falou, mas por quê? Porque o cara tinha você já sabia que o cara tinha uma liderança, que ele tinha uma visão de técnico, que ele seria um bom técnico. Exatamente. Entendeu? Tanto é que ele falou que visitou Fortaleza. O Rogério mudou muita coisa lá e que ele se surpreendeu quando ele chegou e viu o Rogério daquela forma. Ele falou assim, eu não esperava chegar o Rogério tão cedo, já mudando tudo, e a postura que ele já tem de um cara que já está vivido no futebol. Na verdade, eu como, se você conversar com outros jogadores do São Paulo que trabalhou com o Rogério, todos vão dizer para você que o Rogério já era treinador. Mesmo como jogador, ele já era treinador. Porque ele tinha uma leitura de jogo, não que ele passava por cima do treinador, mas dentro do campo, muita coisa do treinador não chega. Sim. Porque ele está na beira, mas o Rogério ele tinha aquela visão de dentro do campo. Então saiu uma falta, ele chamava 3 aqui, ali, nós vamos conseguir eliminar esse problema. Entendeu? Então, assim, os títulos que eu ganhei no São Paulo, nós também devemos uma porcentagem muito grande a ele. Porque ele já tinha essa visão. Como ele jogava ainda lá atrás, ele via o campo todo. Então, assim,
As pessoas me perguntam, eu digo, o Rogério sempre foi treinador, que ele sempre teve uma leitura de jogo. É claro que ele aprimorou, talvez, trabalhos táticos, mas leitura de jogo ele sempre teve, né? Então, o Rogério já era treinador mesmo como jogador. Por isso que o Muricy disse que se deixasse ele... Porque realmente ele já tinha uma leitura de jogo que era fora do normal para um atleta que está dentro do campo. Sim. Ele era muito inteligente. E a passagem na Alemanha, na volta para o São Paulo novamente? Cara, na Alemanha foi muito, na verdade, para mim muito bom. Aprendi muito em termos de cultura. Na verdade, no futebol alemão ali na Europa foi onde eu pude reconhecer os defeitos, principalmente do lado profissional, de como se portar como profissional. Nós brasileiros temos muitos defeitos de querer fazer as coisas de qualquer jeito, sempre dar jeito para tudo, chegar um pouquinho atrasado no treinamento. Às vezes você chega ali, hoje não estou com muita vontade de treinar, vou ali no departamento médico. E foi na Europa que eu consegui poder aprender e ver muita coisa de como ser um jogador profissional de verdade, né? Porque lá tudo o que eles prezam não é nem muito dentro do campo, mas é o profissional. Sim. E ali eu aprendi muito. Horário é horário, as regras têm que ser respeitadas. E aí eu aprendi muito, cultura também na cidade, dei muito valor, né? Já que, como disse, com os jovens nós estamos falando e aproveitando o ensejo. Por exemplo, nós temos um sonho grande de jogar na Europa. E nós temos no nosso dia a dia muito tempo de 1 hora de inglês. Só que nós substituímos por outras coisas. E quando eu cheguei na Alemanha, eu me arrependi. Porque eu não sabia falar o alemão e tão pouco inglês. Então eu tinha que andar com o tradutor para todo lado. Quando o tradutor não podia, eu não era gente. Porque não conseguia me expressar. E às vezes para o jovem parece uma besteira, uma hora de inglês, uma bobeira. Só que às vezes ele está em tantos lugares, igual eu pensava depois que cheguei lá, eu falei, nossa, eu fiz tantas coisas e 1 horinha com uma professora por dia, até mesmo na minha casa, um professor, eu deixei de fazer. E hoje eu estou pagando. Sim. Então, assim, para os jovens que estão assistindo, aproveita a oportunidade, conhecimento, aproveita a oportunidade para o inglês, que é universal, e também o próprio conhecimento, porque jogador de futebol não é mais esse negócio de que deixa o estudo e joga. Não, jogador de futebol ele tem que aprender a ler um contrato, ele tem que aprender a saber a matemática dos números que você vai receber, a porcentagem, porque senão você vão te passar a perna. Sim. Né? Sim. E às vezes eu entendo que é o sonho de muitos, acredito que os pais estão se alegrando de eu estar falando isso, que às vezes o sonho de muitos são ser jogador. E às vezes ver o jogador de futebol chegar aqui assim como eu e dizer que deixou os estudos. Né? Eu acredito muito. Antigamente era assim. Sim. Porque a situação não era fácil para a família, você tinha que sair, você tinha que batalhar, você tinha que... Hoje está um pouco mais fácil, porque os pais se dedicam, né, dá um jeito. Mas eu paguei um preço muito alto também pela falta de estudo. Que é como eu disse, para ler um contrato, o que essa cláusula está dizendo, o que isso está falando, e fui prejudicado. Fui lesado muitas das vezes. Quando eu assinava, quando eu chegava lá, já tinha assinado. Já foi. Mas e esse negócio? Não, mas você assinou, já estava lá no seu contrato. Então, assim, é muito importante para os jovens o estudo e também a busca por conhecimento, porque lá no futebol também você vai encontrar isso. Sim. Você vai ter que entender determinadas situações, determinados assuntos. E entendendo também que 38 anos... encerra. Máximo. Eu acredito que 38 é também fora do normal, como Zé Roberto. Mas vamos colocar até os 36, que foi a idade 37 que o meu irmão parou. Mas tem jogador com 36. Eu parei com 34 por causa de lesão. Sim. Então o jovem tem que entender que existem lesões dentro do futebol. Existem problemas que você não sabe o dia de amanhã, você não pode prever. Né? Então, assim, o conhecimento ele é importante por quê? Porque se isso vem acontecer, você já está preparado
para entrar numa função até no próprio clube que você jogou. Então, muitos estão fazendo essa transição hoje como gerente de futebol e tal. Aí na Alemanha foi um grande aprendizado que eu tive nesse sentido, né? E também eu perdi a oportunidade de jogar uma Copa do Mundo, né? Eu estava indo para as eliminatórias para a Copa do Mundo 2010, mas aí cheguei na Alemanha e me colocaram para jogar de volante, né? E aí eu acabei perdendo espaço, e aqui no Brasil 50 jogadores para cada posição. Na sua época, né? Hoje na minha época, de qualidade. Então assim, acabei perdendo essa oportunidade, mas ao mesmo tempo também veio a lesão de joelho, né? A segunda, e aí acabou me deixando fora da Copa do Mundo. E aí, através da lesão, eu volto pro São Paulo de novo. Refiz tratamento, aí o seu Juvenal chega em mim: você não quer ficar aí 1 ano e meio? Falei: fico. Aí falou: a gente recupera e você volta a jogar. Aí eu voltei pro São Paulo, me recuperei, aí voltei a jogar em 2010. Uma volta por cima também, porque quando eu volto de lesão, muito criticado pelo torcedor, que age pela emoção, já me dizendo que eu tava bichado, que meu tempo já tinha dado ali, tinha se encerrado meu ciclo, por que traz um jogador de volta? E eu pude provar, não ganhamos assim o título que o torcedor espera, mas eu ganhei um título que foi ser considerado ali pela CBF e pela revista Placar o melhor zagueiro da posição daquele ano, né? E que é um troféu, né? Muito grande, jogando no Brasil. Jogando no Brasil, para quem para quem era desacreditado, para quem voltou de uma lesão, voltando da Alemanha, que a galera não acompanhava muito antigamente. Sim. Então, eu ia voltar para a seleção, na verdade. Era o Mano Menezes. E teve um jogo no Pacaembu contra o Palmeiras e eu arrebentei com esse jogo, joguei muito. E ele deu entrevista que tinha ido no Pacaembu para me ver jogar. E eu criei uma expectativa, né? E talvez os bastidores ali foram mais fortes. Foram maior, né? Foram maior, e aí eu acabei não indo, até porque o próprio staff do São Paulo já estava dizendo: não, você vai ser convocado. Perguntou de você, e quando acontece isso, você, de repente, o vento bateu aí. Aconteceu alguma coisa? Alguma coisinha que eu acabei ficando de fora. Tocando já em seleção, a seleção brasileira chegou lá, em Pequim, cara. Você foi para lá para conseguir uma medalha que ninguém, é igual que a gente estava comentando. Na Europa, o pessoal valoriza tudo. Aqui, quando você ganhou um bronze, a galera não... Exatamente. Né? Exatamente. Não repercute igual repercute na Europa. Exatamente. Mas assim, um sonho também realizado, né? Se você perguntar hoje para vários jogadores profissionais, todos eles vão dizer que gostariam de ter disputado uma Olimpíada. Sim. Porque é algo diferente, né? Na minha geração e a da geração passada era mais ainda, porque você estava em busca da medalha de ouro. A medalha de ouro. Então por isso que todos queriam disputar e vão ganhar essa medalha. Só que a nossa seleção era boa, né? Mas a da Argentina também era naquela época. A da Argentina era Riquelme, Mascherano, Agüero, Di Maria, de Michelis não, Garay, tinha o centroavante que agora me fugiu, o Agüero, entende? Era uma seleção também forte. E a nossa também era forte, muito forte. Ronaldinho Gaúcho, aí jogava Rafinha, jogava eu, Breno e Felipe Luiz. Sim. Né? Vinha o meio campo com Ronaldinho Gaúcho, Anderson, Lucas Leiva, Rafael Sobis, Jô, Pato. Então também era uma seleção, mas a da Argentina naquela ocasião ela era melhor, porque ela levou muitos jogadores que naquela geração já era do principal, já estavam consagrados também, já estavam já fora do país, do seu país e tal. Então nós não perdemos também para qualquer time. Sim. Perdemos ainda para a seleção que foi campeã daquele ano, e foi o único jogo que nós perdemos, né? Sim, foi o único jogo, mas assim, uma experiência grande também pelo país, né?
pela cidade, por exemplo, Pequim, China, tudo novo, fuso horário. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Aí viver numa Vila Olímpica, onde... Você bate. Eu lembrei, sabe o quê? Jogos regionais. Isso, Exato. É isso que eu ia chegar. Você chega a mesma coisa nos jogos regionais. Você tá passando, aí você vê o pessoal do tênis de mesa, Exatamente. aí você passa ali tal de Eu vôlei. tenho foto, Comebrai, Phelps, tudo, você come junto. Isso, é isso mesmo. Aí a gente enganava ainda, agora pode falar, né? Sim, A gente enganava o Paulo Paixão, preparador físico, pedia para os meninos do atletismo, tinha McDonald's lá dentro. Aí os meninos pegavam os McDonald's e levavam tudo para nós no quarto lá, e entrava camuflado, ainda comia McDonald's. Todo dia era McDonald's. O Paixão achando que nós estávamos com a saladinha. Com a saladinha, né? Todo dia ele levava McDonald's para nós lá. Mas assim, é legal, porque é que eu falei, mais estrutura, claro, mas é como jogos regionais, eu cheguei a participar, né? Então, assim, você entra para fazer a refeição, vários tipos de comida, assim, muito legal mesmo, né? E cada ano eu acho que está sendo mais profissionalizado, né? Sim, sim. O ambiente, sim. A competição, tudo, né? E aí essa foi uma experiência, mas a marcante na minha vida de seleção brasileira foi a Copa América 2007. Sim, a Copa América. Aquele título ali foi marcante porque era... time também. Exato, mas era aí que eu falo, era um time criticado pela imprensa brasileira. Porque se falava, não era o Quarteto Mágico, o Quarteto Trágico, Júlio Batista, Josué, Mineiro, era Carlos Bianchi, acho, treinador da o Carlos Bianchi. E saía as matérias que o Carlos Bianchi, a seleção do Carlos Bianchi vai golear a seleção brasileira. E no dia do jogo da final, na pré-eleição, nós descemos para a pré-eleição do jogo. Aí nós estávamos ali, eu estou falando aqui e me arrepia, porque eu lembro como se fosse hoje. E aí de repente o Dunga falou, hoje não tem pré-eleição. Aí todo mundo, mas é final. Tipo, um olhando pro outro, não vai falar onde o jogador da Argentina joga. Do lado de lá tem Messi, Mascherano, a seleção timaço, né? Riquelme, Ayala. Aí, tipo, não vai falar nada, né? Tipo, da seleção, aí todo mundo... Aí ele colocou o vídeo. E nesse vídeo ele colocou tudo que a imprensa brasileira falava da gente. Tipo, que a gente ia ser goleado, que não passava, que não ganhava, todos os meios de comunicação. Nossa. Só que depois disso, aí ele coloca o vídeo da nossa pré-temporada. Então ele colocou desde o primeiro dia, nós correndo pra caramba, fazendo trabalho físico e tal, e ele botou todos os dias. E aí ele colocou uma música do Jorge Aragão, que falava, quem foi que falou que eu não sou? Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Aí ele colocou essa música de fundo, e aí termina a música, ele chega e fala assim, isso é o que a imprensa brasileira tá falando. Mas o teu pai, a tua mãe, os teus filhos, todos acreditaram. E quando eu olhei pro lado e comecei a ver a perna dos jogadores já, tipo... eu falei, não perde. Aí entramos no ônibus, os caras começaram um samba diferente. Tipo, um batuque diferente, um negócio assim, eu falei, não perde. Aí... chegou, e por incrível que pareça, Deus preparou tudo. Chegou os 2 ônibus das duas seleções. Junto. Aí eles abriram a janela, começaram a fazer gesto, tirar sarro. E nós continuamos no samba. Os caras gritavam assim, não olha não, não sei o que. E continuamos ali. Aí entrou no vestiário, deu no que deu, né? Primeiro tempo 2-0 já. Sim. Aquele golaço do Júlio Batista. Sim. Depois o gol contra do Ayala com o Michael Cruz. E o Daniel Alves, que entrou de meia, faz o terceiro gol. Aí foi só alegria, né? No entanto que eu lembro que os caras iam entrevistar os jogadores, o jogador nem... Não dava muita atenção devido o que falaram, à situação também, né? O que falaram ali foi... Porque na verdade a imprensa que ele tinha uma resistência com o Dunga, né? Sim. Desde aquela Copa do Mundo que ele proibiu a imprensa de... 2010, eu acho. Foi a proibição dele. Isso. Mas em 94 teve também um episódio que ele, como capitão... Sim, ele proibiu a galera de falar. E fechou, né? E foi um consenso com os jogadores. Porque aconteceu a mesma coisa. A imprensa em cima, criticando e tal. Exatamente. Então, assim, aí juntou tudo. Né? Juntou o fato dele ter assumido a seleção brasileira sem ter experiência como técnico e tal.
E por incrível que pareça, toda a campanha dele foi boa. Toda. Por incrível que pareça. Ah, mas ele perdeu a Copa do Mundo. Ele perde numa semifinal depois que o Felipe Melo é expulso. Sim. Ganhando o jogo. Ganhando o jogo. E outra, ele até ali vinha ganhando. Ele não perdeu, não empatou, não nada. Aí ele é o primeiro da eliminatórias. Daquele Sim. terminou em primeiro. Medalha de bronze em Pequim. E campeão da Copa América. Então você vê como a imprensa também não gostar mesmo Sim. da pessoa e fizeram todo um alvoroço. Mas é um dos treinadores que Deram resultado. deram resultado. No meu modo de ver, foi um dos treinadores que deram E resultado. que os jogadores gostavam, que é muito difícil. Porque ele era fiel. Ele tinha 4 anos para a Copa do Mundo. Você pode ver que nos 4 anos sempre foi os mesmos. Só mudou por lesão. Quem lesionou, quem machucou ou tal, ou que, um exemplo, uma transferência para um outro clube e aí já não estava mais jogando. Mas você pode ver a seleção de quando ele assume até a da Copa do Mundo, sempre os mesmos. Sim. Os mesmos que ele levou. Ele foi fiel até o final. E é difícil para um treinador de seleção Muito brasileira. difícil, muito porque difícil. todo dia surge 2, 3 que tem que ser Tem convocado. 500 técnicos. Exatamente. E falando em seleção brasileira, eu não podia deixar de falar em 2 episódios, incluindo o Imperador, cara, que foi contigo. 2 episódios muito engraçados, que foi Passarinho. o passarinho da chave, né? Poxa, Adriano, eu vou falar pra você, cara, foi um parceiro e tanto que eu tive. É claro que depois cada um trilha Sim. seu caminho. São propósitos diferentes hoje, mas o tempo que nós tivemos junto ali foi um parceiraço de ter frequentado a minha casa, a minha cidade em Amparo. E a primeira foi que nós estávamos lá e meu pai guardava sempre o passarinho, o canarinho lá no banheiro quando dava a noite, né? E ele, com aquele tamanho todo dele, foi usar o banheiro e ele derruba a gaiola. E de vez ele chegar e dizer, pô, derrubei a gaiola, acho que ele derrubou a gaiola, o passarinho morreu, né? Aí ele pega o passarinho, ele coloca a cabeça do passarinho dentro da xícara e pendura a gaiola de volta. Aí passa um tempinho, ele esperou, aí chegou e falou, viu, tem alguma coisa errada com o passarinho lá dentro. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Eu acho que ele caiu do puleiro e morreu afogado. Aí eu falei, pô, até meu pai foi lá, cara. E aí meu pai, nossa, acho que ele caiu e tal. Aí depois chegamos em São Paulo pra treinar, ele falou, pô, eu preciso dar outro passarinho pro seu pai. Eu falei, por quê? Pô, primeira vez que eu vou nessa casa, fiquei com vergonha, derrubei a gaiola, matei o passarinho. E a outra, nós tomávamos um Gatorade, né? Chegamos na casa dele lá, daí eu e o Aloysio Chulapa. Aí ele falou, viu, pra ir embora daqui tem que terminar o freezer. Aí nós achamos que era um freezer pequeno, uma geladeira normal igual as outras. Só que era aquele fora, tipo, sorvete. Nossa. Quando olhamos o freezer, eu olhei pra Luiz, a Luiz olhou pra mim e falei, Chulapa do céu. Falei, onde nós fomos entrar? E o homem, quando tomava um Gatorade, ficava ignorante. Podia falar não pra ele, né? Falou, não, daí o Luiz falou assim, não, vamos disfarçar ele, depois a gente pega e sai desbaratinado. Aí daqui a pouco chegou uma hora, ninguém aguentava mais, eu já não aguentava mais, o Luiz também não aguentava mais, e o freezer ainda não tá nem menos que a metade, tá na metade ainda. Aí o Luiz falou, não, a gente vai embora. Falou pra ele, ó, Imperador, a gente vai embora aí e tal. Ele falou assim, vocês querem ir embora? Falou, tá bom. Foi lá na porta, trancou a chave e jogou pela cobertura. Falou, vocês querem ir embora, pula. Aí eu falei, não, Luiz, não tem outro jeito, vamos ter que terminar mesmo esse negócio aí. Mas daí conseguimos pela área de serviço. Quando ele Dá foi uma no banheiro, escapada. dá uma escapada, senão não aguenta. O homem era demais, né? Deu muito trabalho pro Muricy. Nós ganhamos o título, mas né, deu muito O trabalho. Muricy fala, comenta isso aí, que é... Por isso que ele foi pra UTI mais cedo. Deram muito trabalho Demos pra ele. título pra ele, mas demos trabalho. E nessas de seleção, até eu vi outro lugar que você comentou, de uma tiazinha que chegou pra primeira convocação. Pô, primeira vez que eu fui convocado pra seleção, pô, uma felicidade tremenda, né? Pô, com os fera e... Pô, fui lá, comprei terno novo, tudo. Que se apresentava de terno. Sim, antigamente era de terno. Daí chegamos lá em Londres. Aí chegamos em Londres e tal, eu vendo com os jogadores aqui, eu com o peito estufado, porque eu falei, pô, não é porque eu tô começando, eu tô que nem os caras, tô na seleção. Sim. Aí passa um, passa outro, aí vem a tiazinha pra mim e falou assim, viu, você é a segurança da seleção? o Robinho veio.
Falei, tia, você tá brincando comigo, pô? Você não assiste o jogo lá no Brasil? Ela falou assim, por quê? Eu falei, não, que segurança? Eu falei, não sou segurança não, eu sou o Alexil, pirulito lá de São Paulo. Ai, perdão, não sei o que lá. Aí virou motivo de chacota. Aí já o peito que tava estufado já murchou na hora. Aí falei, puxa vida, velho, só comigo acontece. Mais bom que tá no meu livro. Não, maravilha, né? E agora, voltando já pro final do programa e também pra comentar a experiência foi viver na Bolívia, cara. Cara, primeiro assim, né? Na Bolívia foi um tempo pra mim precioso, né? Precioso primeiro porque como servo de Deus, né? Quando eu chego na Bolívia, eu já tô na graça, convertido. E foi um propósito tremendo que não foi só de jogar futebol, mas por uma missão, como missionário da Palavra de Deus. Então eu cheguei ali no clube de futebol já pregando a palavra. E aí minha esposa dizia, mas você não sabe espanhol? Aí comprei uma Bíblia em espanhol e ficava lendo, e aí comecei, aprendi lendo. Sim, na prática, né? Na prática. E poxa, você chegava lá, cara, você vê que é um país, assim, hoje está desenvolvido, mas você vê que algumas coisas ainda, quando você olha para o ser humano, no fundo, você vê um olhar triste, um olhar de meio sem perspectiva. Apagado, né? Apagado, de sofrimento, de quem já teve algum trauma na infância. E aí eu falo assim pelo meu time, que eu tive uma experiência grande, casamentos destruídos, e com esse tempo ali que nós tivemos ali, nós conseguimos lançar semente, restaurar casamentos, a libertação do ser humano também, da bebida, do álcool, e foi uma coisa sobrenatural. E quando os jogadores passaram a acreditar na palavra de Deus, acreditar em Cristo Jesus, foi justamente pela Libertadores 2017, onde nós chegamos nas quartas de final. Nós tiramos o Atlético Mineiro dentro do Mineirão, mas um grupo de Peñarol, Palmeiras e Tucumã, classificamos em segundo. E ainda antes do jogo da eliminação na Argentina, nós ganhamos de 3-0 do River. Sim. Em Cochabamba. Sim. E foi o único time depois do Barcelona a fazer 3 gols no River, foi o Jorge Wilstermann. Então tá marcado na história. Aí deu até um problema lá com... Você acredita, né? Que foi... Isso. Aí o que aconteceu? Porque às vezes você falar, às vezes a pessoa ela não crê, ela precisa ver. É verdade. E eu comecei a pregar mensagens, né? Mensagens assim de motivacionais baseadas na Bíblia. Como Davi, Gideão, que sempre eram pessoas que eram os menores, né? Mas que Deus tinha o poder de exaltar. E aí quando o resultado começou a seguir a favor, começou a chegar um tempo onde acabava o jogo e os jogadores diziam, não, vamos ajoelhar, sem eu precisar dizer nada. E aquilo contagiou de uma forma que quando você entra no estádio de Cochabamba, se um dia tiver a oportunidade de assistir um jogo, você vai olhar atrás do outro gol, não do túnel. Você entra pelo túnel aqui, você olha atrás do gol de lá, você já vê uma bandeira lá, Deus é fiel. E tudo isso foi através de Deus primeiramente, mas do Alex Silva. Porque todas as entrevistas, tudo aquilo que eu professava era para a glória de Deus. E aí começou um tempo que começou cartazes, Pastor da Silva, eu saía do estádio e me parava, Pastor da Silva, até mesmo depois de um jogo pedindo oração, sabe? E aí assim, para mim foi marcante por esse lado, né, que foi um trabalho tremendo de missão, onde a minha esposa teve muito mais oportunidade do que eu de ir nas montanhas, de ver as crianças com o rosto queimado, passando por dificuldade, em casa sem teto, sem essas coisas. E aí foi marcante. E outro lado também marcante pelo lado profissional. Quando eu cheguei no Jorge Wilstermann, o Jorge Wilstermann não tinha nem vestiário de treinamento. E pelo caráter, por ser uma pessoa honesta, uma pessoa correta, o presidente depositou uma grande confiança. E através dessa confiança, eu consegui trazer muitas ideias de estrutura. Hoje o Jorge Wilstermann tem um dos melhores vestiários do futebol boliviano, com banheira,
armários com fotos dos jogadores, tem um campo de treinamento com a grama perfeita, projeto de academia já que está sendo lançado. Hoje o Jorge Wisterman está lançando o seu prédio administrativo, não tinha, era uma casa. Então eu consegui colocar na mentalidade do presidente que o patamar do clube tinha que mudar, porque dentro de campo o patamar já tinha mudado com essas quartas de final. E aí a partir daí 3 anos seguidos que o Jorge Wisterman disputou torneio internacional que nunca havia acontecido, né? E aí você para pensar, hoje o Jorge Wisterman é o primeiro colocado do futebol boliviano. Então para mim foi como eu posso dizer, um legado que ficou, né? Eu tinha contrato até dezembro desse ano, mas pelo chamado de Deus eu interrompi, né? E o meu contrato já estava palavrado para renovar mais um ano. E eu, apesar do joelho, o presidente dizia: você é importante para nós, mesmo não jogando, mesmo dentro do vestiário, né? Pela maneira. Então, na verdade, ali eu já fazia um papel de jogador e diretor. Essa é a realidade. Então eu conseguia colocar panos quentes na hora de colocar panos quentes, conseguia falar com o jogador na hora de tal, a diretoria me chamava para reuniões, para tomada de decisões. Então foi bacana por isso, porque eu consegui, na verdade, levantar um clube de futebol, que não é fácil. Sim. O Jorge Wisterman na Bolívia é gigantesco. Tem uma das maiores torcidas, se não for a maior, do futebol boliviano. Mas necessitava desse lado, desse toque profissional. Creio que muitas coisas ainda necessitam ser mudadas. Mas eu fico muito feliz, porque hoje, se um brasileiro for até Cochabamba e visitar o Jorge Wisterman, eu posso mostrar a foto do antes, do Alex Silva e do depois. Né? Departamento médico, tivemos aqui no Brasil, né, junto com o Serginho, e corremos atrás de todos os equipamentos, deram o dinheiro na nossa mão e nós compramos os equipamentos que eram necessários. Que legal, então, cara. Bota, de tudo. Então, tipo assim, na verdade queriam que eu ficasse lá como gerente esportivo. Queriam que eu seguisse essa... Mas era muito cedo também, pelo fato de... Era o mesmo grupo de jogadores e eu ia para um lado agora que eu ia ter que tomar decisões. Sim. E poderia, poxa, desagregar, né? Desagregar. Eu joguei, eu estava ali na concentração, brincando. Então eu disse ao presidente que não era momento por isso, mas que quando mudasse essa safra ou essa geração, quem sabe futuramente. Já recebi uma ligação novamente para o ano assumir a categoria de base, né? Fazer esse trabalho de transição do time reserva, que eles chamam lá, que é a categoria da sub-20, pro profissional. Mas aí tem algo dentro de mim que é a obra de Deus, né? Que eu não posso deixar. E eu sou uma pessoa que, cara, eu coloco Deus na frente de tudo. Ontem eu fui convidado para participar dos Lendas, né, do São Paulo. Só que esse convite veio há 2 meses antes do evento e eu já tinha uma ministração, já tinha palavrado com uma igreja em Camanducaia, Minas Gerais. E eu sou uma pessoa que como eu disse, priorizo sempre a Deus e eu cumpri o compromisso com Deus. Sim. Era uma festa bacana, uma festa linda, que eu acredito que todos queriam estar, mas essa vaidade, acredito, já passou. Agradeci pelo convite, mas fui cumprir aquilo pelo que Deus me chamou. Às vezes as pessoas perguntam: você vai seguir no futebol? Não sei, o tempo é de Deus. Talvez quando Deus achar que eu tenho que voltar para o futebol para seguir fazendo trabalhando no lado profissional, mas também dando oportunidades de lançar semente, aí é com Ele. Mas eu sei que hoje a minha vida ela está caminhando para o lado, cada vez mais o lado espiritual. E por mais que você tenta fugir, não tem como, jeito. Porque eu vou nos eventos dos ex-jogadores de futebol e você chega lá, sempre uma pessoa entra no assunto e pergunta da Bíblia e tal, e eu começo a entender. Eu falei: senhor, você está mostrando para mim que não adianta fugir, não adianta fugir que nada. Que te puxa. Mas assim, a gente tem um projeto aqui na Arena Máximos, em breve, né, de trazer a escolinha do Alex Silva. Acredito que não vai tomar esse meu tempo espiritual,
Mas a minha intenção aqui na Arena Máxima é criar um time para que possa sair fazendo amistosos. Sim. Temos jogadores mais velhos, que não tem tanta oportunidade na cidade, mas que possam sair, jogar contra Ponte Preta, um amistoso no centro de treinamento, contra Ituano, contra São Bento. E quem sabe tá revelando alguns jogadores, porque às vezes eles precisam de oportunidades. Então é o projeto que a gente tem, né? Foi posto esse projeto no papel, agora só falta sair do papel. Você viu, o espaço é fantástico, é sensacional. E aí a gente está com essa ideia de ao invés de disputar campeonatos, a gente poder fazer amistoso com todas as equipes do interior. E quem sabe 3 meninos dali, 2 dali, a gente consegue abrir portas, né, para eles que têm sonhos, assim como eu tive. Sim. Só que necessitam dar oportunidade, né? Verdade. Então a gente tá com esse projeto para poder dar essa oportunidade, né, da Academia de Futebol do Alex Silva, na Arena Máxima. Que maravilha, cara, é um bate-papo super bacana aqui com meu amigo e irmão em Cristo aqui, Alex Silva. Tamo junto. Deixa eu te falar, manda um recado pro jovem que tá assistindo lá, fala assim, ó, não desista do teu sonho. Jovem, não desista do teu sonho. Nada é impossível para Deus. Costumo dizer que para chegar é difícil, mas para descer é muito fácil. Então coloque esse objetivo no teu coração e siga buscando e almejando que uma hora a porta vai se abrir. E eu gostaria de aproveitar e entregar para você obrigado, cara. Um presentinho aí, Arena. Aqui, ó. Arena Máximos, ó. Aqui a camiseta aqui. Amigo nosso, companheiro aí, ó. Aí, ó. Projeto maravilhoso aí, o campo vocês estão vendo aí no fundo, maravilhosa a estrutura aqui da Arena Máximos, cara. E em breve, dando oportunidade pro pessoal da região lá, né? Verdade, quando tiver lançado, você vai ser o primeiro a vir aqui fazer uma matéria com a gente. Obrigado. Para essa inauguração, né, para toda a região. Obrigadão, hein? Leques, obrigado. Abençoe, viu? Deus aí, abençoe. Ó, fica com a gente aí no próximo. Respeita a minha história. Hora H Esportes, respeita a minha história.